pessoal, estamos começando mais um Catmania Talk. Vocês devem estar se perguntando, um Catmania Talk no dia de semana? Então, eu vou explicar para vocês o porquê. É porque hoje a gente tem uma convidada muito especial, alguém que há um tempo eu queria muito entrevistar ela, mas às vezes, né, depende o tempinho, né? E agora nessa quarentena eu já aproveitei para fazer esse convite para ela. É a Mai Valentine, né? Da NWA, é a Maíra Dias Gomes. Desculpa se eu errei de novo o seu nome. Tudo bem? Obrigada, gente, pelo convite. Olha, primeiramente já queria agradecer você, né, por ter aceito esse convite. A gente sabe que tá um pouco difícil aí, né? A gente vê os noticiários. Eu acompanho bastante. Pra todo mundo, né? Acho que no mundo inteiro tá difícil, não é só aqui, né? Então, tá todo mundo fazendo o melhor possível nesse momento, eu acho. Eu vou perguntar pra você o que eu tenho perguntado pros últimos entrevistados nossos. Como que tá sendo a quarentena pra você? Pra mim, especificamente, as coisas mudaram bastante, porque eu tava num ritmo super frenético com os meus treinos. Eu tava essencialmente treinando pra ter a minha primeira match no NWA. Então eu tava tendo treino de wrestling 3 vezes por semana, às vezes 4 vezes por semana, treino de condicionamento e força. Então minha vida tava completamente focada nisso. E a gente estava se preparando pro nosso Crockett Cup, que a gente ia ter em Atlanta. Nossa plateia tinha subido significantemente. A gente ia de um estúdio pequeno para um lugar de, acho que eram 5 mil pessoas. E daí, de repente, tudo parou. Então, as coisas se tornaram bastante diferentes. Acho que todo mundo está passando por altos e baixos. A gente tem dias que a gente está completamente deprimido nessa quarentena, dias que a gente está tentando ser produtivo, dias que a gente consegue malhar, dias que a gente não consegue fazer nada. Então acho que é meio que assim, né? Todo mundo está tentando se ajustar a essa nova realidade. Então, vamos já começar a nossa entrevista. Para quem não sabe, a Mayra, ela tem uma vida super interessante, gente. Eu confesso que só de saber muito, essas poucas coisas dela já, olha, que não foram antes, né, de você entrar no Pro Wrestling. Primeiramente, eu queria muito que você se apresentasse. Quem é a Maíra Dias Gomes? Eu sou a Maíra Dias Gomes, eu sou escritora e jornalista, nasci no Rio de Janeiro. Me mudei para os Estados Unidos quando eu tinha 21 anos e estou aqui já há 11 anos. Trabalhei como jornalista aqui também muitos anos. E recentemente, há 1 ano atrás apenas, resolvi que eu queria me tornar professional wrestler. Então, assim, mudei minha vida um pouquinho. Mas esse é o tipo de pessoa que eu sou. Eu gosto muito de me aventurar e tentar coisas diferentes. E eu tenho uma necessidade de sempre me reinventar, então eu cheguei nesse momento que eu queria fazer algo completamente diferente, que eu me apaixonei por Pro Wrestling. E já ressaltando, você é filha do grande dramaturgo Dias Gomes, né? Sim. E afilhada do Jorge Amado, certo? Certo. Se eu tiver alguma coisa errada, você pode me corrigir, tá bom? Então, já pegando vamos começar desde o comecinho. Vamos pegar essa parte da sua vida de escritora. Conta pra gente como que era a relação com o seu pai. Era uma relação de pai e filha, né? Meu pai era um pai bastante presente, incentivava eu e a minha irmã sermos sempre criativas. Então eu tive uma infância que era basicamente focada em escrever e dançar e apresentar peças. E tinha uma relação muito próxima com meu pai. E infelizmente perdi ele quando eu tinha 11 anos de idade. Então eu só tive um relacionamento com ele enquanto criança mesmo. Se eu estiver enganada, você tem 4 livros escritos. Tenho. Uhum. É o Fugalaça, 1001 Noites de Silêncio, Dias Gomes, que que você escreveu junto da sua irmã e da sua mãe, né? Sim. Sobre a vida do seu pai, né? Alguns trechos de entrevistas dele. E o Finalmente Famosa, que é o que eu vejo, e é o que eu vejo que o pessoal mais posta, né?
É porque foi o último lançado, por isso que é o que o pessoal mais posta. 2015, né? Isso. Fala um pouquinho pra gente desses livros. Porque, querendo ou não, o Fuga Laça, se eu não me engano, foi escrito até em um momento um pouco difícil da sua vida, né? Então, eu iniciei minha carreira de escritora aos 16 anos. Fuga Laça foi o primeiro livro que eu escrevi. Como eu estava te dizendo antes, eu escrevi numa fase em que eu estava super deprimida e passando por vários problemas na minha adolescência. E, na verdade, minha mãe falou para mim que eu deveria escrever sobre tudo que eu estava passando na época. E não imaginava que esse livro fosse ser publicado e muito menos que fosse ser um sucesso, que foi um sucesso entre os adolescentes na época. E muitas pessoas se identificaram com as coisas que eu abordei, por exemplo, problemas de saúde mental, ou com drogas, ou relacionamentos abusivos, coisas que a gente passa na nossa adolescência, quando a gente está tentando se descobrir e encontrar um rumo para a nossa vida. E daí esse livro ele iniciou minha carreira literária aos 19 anos, que ele foi publicado quando eu tinha 19. Eu iniciei também uma carreira jornalística, comecei a trabalhar na Folha de São Paulo. E depois veio Uma Noite de Silêncio, que também é um romance. Dias Gomes foi uma pesquisa que eu fiz com a minha irmã Luana e a minha mãe, e também a editora Azog. Nós juntamos entrevistas que meu pai tinha dado ao longo da vida dele, desde os anos 60 até a morte dele em 99. E basicamente as entrevistas mostravam o que ele pensava, mas também refletiam as mudanças que estavam acontecendo no país. Então, também é um retrato do país, não é só sobre meu pai. E o Finalmente Famosa foi o último que eu escrevi, que é um thriller baseado numa história real que aconteceu enquanto eu já morava aqui nos Estados Unidos. Desses livros que você escreveu, qual foi o que você mais gostou, assim, de ter se dedicado? Bom, Fuga Laça é muito especial pra mim, claro, porque ele mudou a minha vida e me deu uma carreira, me deu um propósito. Acho que se não fosse por esse livro, eu não sei o que eu estaria fazendo agora da minha vida. Nada teria acontecido do jeito que aconteceu. E Finalmente Famosa também é meu outro preferido, porque eu tenho um carinho muito especial por esse livro. Sempre quis escrever uma história de suspense e de terror. Sou super fã de terror e de suspense. E foi o último livro que eu escrevi. Mas com certeza meu próximo preferido vai ser o próximo que eu vou escrever, porque a gente sempre gosta mais da última coisa que a gente escreveu. Olha, então a gente pode esperar mais um livro vindo dela. Sim. Então acho que você já até respondeu a minha próxima pergunta aqui, qual era seu gênero de leitura favorito, que você falou terror e suspense, né? Eu gosto de terror, de suspense, eu gosto de romance, de biografias, depende muito. Eu gosto de um pouco de tudo. E qual obra do seu pai, assim, é sua favorita? Eu sou muito fã da autobiografia dele, que se chama Apenas um Subversivo, que pra mim é muito importante, porque me conecta a ele, me faz conhecer ele também de uma forma que eu não conhecia, e eu me vejo muito nele. Mas das obras mais famosas dele, eu acho que a minha preferida seria O Pagador de Promessas. Agora vamos dar um salto, né? Você falou sobre ter trabalhado como jornalista. Acho que, se eu não me engano, você começou a trabalhar como jornalista já depois que você escreveu o Fuga Laça, né? Sim, exatamente. Você ainda trabalha com jornalismo? Sim, então, eu me consideraria uma jornalista freelancer agora. Eu não estou trabalhando fixo para lugar nenhum, mas se eu for chamada para fazer alguma matéria ou se surgir a oportunidade, né, eu tô aqui disponível para isso. Mas o meu foco agora não é mais esse. Antigamente esse era o meu foco absoluto. Eu destaquei alguns lugares que você trabalhou ou fez alguns textos, né? Você trabalhou pela Folha de São Paulo, como repórter musical, né? Sim. Depois de ter feito Fuga Laça. Escrevendo Na Estrada, né? Onde você... Sim, uma coluna. Sobre os shows, como eram os bastidores do rock and roll, né? Sim. Você também escreveu para Folha Ilustrada sobre cinema, participou da Spin Earth, publicou textos para Teen Vogue,
Isso é Gente, Capricho, Época, Rolling Stones Brasil. Eu nem lembro de tudo isso. Então teve muita coisa. Eu trabalhei para muitas revistas, sim. Muitas mesmo. E conta pra gente como que foi pra você estar tendo essa experiência. Então, ela surgiu assim, acidentalmente pra mim, porque foi a partir do sucesso de Fuga Laça que a minha escrita, de certa forma, chamou a atenção de algumas pessoas. E eu fui convidada pela Folha de São Paulo para começar a escrever para eles enquanto eu ainda era adolescente. Então foi uma coisa que começou a acontecer muito naturalmente. Depois que eu comecei a escrever para o jornal, começaram a surgir convites de outras mídias também, e uma coisa levava a outra, e quanto mais matérias interessantes eu escrevia, ou pessoas interessantes eu entrevistava, mais eu chamava a atenção de outros editores ou outras revistas e tal. E foi acontecendo assim, uma coisa atrás da outra, sem eu ter feito muito para que isso acontecesse, além do trabalho em si. Foi uma experiência muito maravilhosa. Eu tive a oportunidade de conhecer alguns dos meus maiores ídolos, assim, através do jornalismo. Eu amo conversar com pessoas de quem eu sou fã também. E para mim foi uma oportunidade maravilhosa, porque eu consegui conhecer várias pessoas que eu não teria oportunidade de outra forma. E um lugar que eu vejo que, acompanhando você, eu vejo muito você postando algumas fotos fazendo cobertura pela Rolling Stones, né? Sim. Pela Rolling Stones Brasil. Eu vejo que você parece que não sei se foi o último trabalho que você fez, que você participou. Foi talvez o mais importante para mim e o que gerou matérias mais maravilhosas, na minha opinião. Eu vejo as fotos, eu confesso, eu fiquei um pouco emocionada quando eu vi que você postou uma foto com o Chris Cornell. Eu era muito fã dele, ele era maravilhoso. Fico até com o coração na mão. Sim. E acabou de ser o aniversário da morte dele. Foi é mesmo. Sim. Teve algum desses trabalhos que você mais gostou de fazer? Nossa, eu diria todos, sinceramente. Você aprende algo diferente com todas as pessoas com quem você conversa. Principalmente pessoas que já chegaram nessa posição de sucesso na vida delas. Às vezes as pessoas olham para elas só dessa forma. É famoso, é bem sucedido, mas todo mundo tem uma história, todo mundo veio de um lugar, todo mundo veio de baixo até chegar em cima. E acho que as histórias, elas são sempre muito interessantes, de como as pessoas chegaram lá e os obstáculos que elas tiveram que enfrentar. A vida de ninguém foi completamente fácil. Por exemplo, o Vin Diesel, que é uma pessoa que eu gosto muito, que eu já entrevistei algumas vezes, ele era completamente julgado, ele trabalhava como segurança em boate, ele lutou muito na vida dele para se tornar o Vin Diesel. Então, eu sempre fico muito interessada na história de qualquer pessoa que eu entrevisto, sinceramente. Bom, e tem alguma entrevista, assim, que você mais gostou de fazer, que marcou muito essa sua carreira no jornalismo? Tem várias. Bom, o Vin Diesel seria uma delas, que é a mais óbvia de mencionar, porque é uma que várias pessoas mencionam e me perguntam sobre, que eu consegui fazer uma entrevista bastante pessoal, bastante tocante com ele. Quando o Paul Walker tinha acabado de falecer. Foi um momento em que o Vin Diesel se abriu de uma forma que eu nunca tinha visto ele se abrir com ninguém, que eu achei que foi uma coisa muito pessoal da química que a gente tem ou teve durante as nossas entrevistas e tal. E ele acabou chorando durante a minha entrevista, ficou emocionado, e foi uma entrevista que viralizou na internet e que atraiu atenção para o meu trabalho, mas foi uma entrevista que veio de um lugar muito sincero e de estar me importando com a dor que o Vin Diesel estava sentindo naquele momento, ao invés de tentar sensacionalizar de alguma forma. The film talks a lot about the importance of family, and I'm sure that after the 7th movie, the cast does feel like your family, yet you have lost a very important part of this family. How has the family been dealing with the change, if you mind me asking? I don't know I don't know if you can deal with the change. I don't know if there's something.
nothing prepared us for this. And it was something that was so shocking and something never even considered. Antes da gente passar para o tópico mais importante da nossa entrevista, e vendo você falando sobre essas experiências, tanto quanto de escritora, jornalista, como foi para você toda essa mudança, né? Porque você é escritora, se eu tiver errada mais uma vez, você me corrija. Você é escritora, jornalista, modelo, atriz, não é? E como que foi para você essa mudança pro wrestling? Da mesma forma que eu tava te contando que meu primeiro livro surgiu de um lugar onde eu tava super deprimida e eu precisava fazer alguma coisa pra dar propósito à minha vida, o wrestling meio que surgiu da mesma forma. Pra mim, eu tava passando também por um momento super difícil ano passado. Várias coisas pessoais tinham acontecido comigo. E eu sempre gostei de artes marciais, eu assistia MMA e eu tinha um sonho maluco de lutar em MMA, que hoje em dia eu acho que eu nunca vou atrás desse sonho. Mas eu sempre tive vontade de lutar, eu sempre tive uma paixão por luta dentro de mim que eu não sabia como eu iria fazer para externalizar, porque eu tentei MMA, eu treinei MMA há um tempo, mas eu, enfim, descobri que não era para mim. E o wrestling foi uma coisa que surgiu completamente do nada. Eu tava literalmente assistindo WWE, eu acho que era uma match da Charlotte com a Becky, se eu não me engano, e surgiu a ideia do nada na minha cabeça. Eu pensei, meu Deus, se eu pudesse ser como a Charlotte ou a Becky, eu acho que eu seria a pessoa mais feliz do mundo. Eu seria tão segura de mim, e eu seria tão confiante, eu seria tão poderosa, e eu seria muito feliz se eu conseguisse lutar. Foi o meu pensamento. E tinha acontecido uma coisa muito louca, que na verdade eu não falei sobre isso ainda em nenhuma entrevista, mas eu vou falar com vocês porque eu acho que vocês vão entender melhor do que outras pessoas. Eu tinha feito um teste para um reality show do WWE, tem mais de um ano, na verdade, o Diva Search deles, e eu nem sabia nada de wrestling. Na verdade, uma amiga minha, produtora, quer dizer, não sabia nada na prática, assistia wrestling, mas não sabia nada na prática, né? Nunca tinha treinado, porque é completamente diferente de qualquer outra coisa, wrestling, se você sabe. E uma amiga minha, produtora, tinha falado pra mim, a WWE tá fazendo um audition, você deveria ir, porque você já treinou MMA, não sei o que lá, e quem sabe você goste, e seja escolhida pra esse programa. E aí eu fiz lá o questionário, fiz o teste, e pensei, não vai dar em nada, óbvio, eu não sei wrestle, então, tipo, eu fui só porque minha amiga falou pra eu ir, na verdade. E acabou que, tipo, 2 meses depois, saiu uma lista, e o meu nome estava na lista de uma das pessoas que estava sendo considerada para esse programa. E aí eu acordei e eu fiquei meio que desesperada. Eu pensei, meu Deus, como que eu vou entrar num programa e eu nunca estudei wrestling na minha vida? E daí foi o que eu tava te contando, eu tava assistindo WWE e pensei, cara, eu vou estudar wrestling. E é isso que eu vou fazer sobre a minha vida agora. É assim que eu vou encontrar de novo minha felicidade e minha autoestima e tudo mais. E daí eu comecei a pesquisar por uma escola de wrestling aqui em Los Angeles. Tinha uma que infelizmente acabou de fechar, maravilhosa, Santino Bros. Mas como eu não sabia nada dessa cena, eu não sabia que essa escola existia. E eu encontrei uma escola em Las Vegas. E pra mim foi a ideia perfeita. Eu falei, cara, é isso que eu quero fazer. Eu vou me mudar pra Las Vegas, eu vou morar nos cassinos e eu vou estudar wrestling. E pra mim essa soou como a melhor vida que eu poderia ter. Então, tipo, eu simplesmente decidi, porque eu tava sem trabalhar, eu tava sem fazer nada que me ligasse a Los Angeles. E mandei uma mensagem pra essa escola, Future Stars of Wrestling em Las Vegas, e eles me falaram, vem. Aí eu falei, tá bom, eu vou. E assim começou. E acho que o meu primeiro dia de aula foi o dia mais difícil da minha vida. Acho que você deve talvez lembrar do seu primeiro dia de treino, o absurdo que foi fisicamente. O primeiro dia é sempre o mais difícil, né? Você fica assustado. Tipo, meu Deus, como vou conseguir fazer isso sem me machucar?
Ou quando você olha assim e fala, o que eu tô fazendo da minha vida? Várias vezes eu penso isso. Mas foi aí que começou tudo e eu me apaixonei na primeira aula por wrestling e eu falei, não, eu quero aprender de qualquer jeito, eu sei que vai ser muito difícil, eu sei que eu não sou uma atleta preparada para isso, então vai ser mais difícil para mim do que para outras pessoas. Eu vou ter que trabalhar muito para melhorar meu cardio, trabalhar tudo muito para melhorar tantas coisas, minha força, equilíbrio e todas as coisas que wrestling requer. Mas e começou, e aí eu não parei mais. E como é pra você viver em uma das mais tradicionais empresas do mundo? E como é estar perto de nomes tão grandes do pro wrestling? Cara, tem sido uma experiência maravilhosa, realmente. Eu nunca imaginei que eu fosse trabalhar pro NWA, nunca passou pela minha cabeça. Eu já tinha assistido um pouco do Power, porque eu ouvia muitas pessoas falando sobre o Power na internet, que estava revolucionando o wrestling, e também porque eu sou fã do Billy Corgan, conheço o Billy Corgan há alguns anos, eu sabia que ele tinha comprado o NWA, então eu sabia um pouco sobre o NWA, mas eu não tinha tanto conhecimento sobre a importância do NWA quanto eu tenho agora. Mas a experiência tem sido maravilhosa, todas as pessoas que trabalham lá são pessoas incríveis e se elas não fossem, elas não estariam nessa empresa, porque é uma empresa que age realmente como uma família e quer o melhor um pro outro. E agora que eu entendo mais o contexto de onde eu tô, às vezes eu fico, uau, não acredito que eu trabalho com essa pessoa ou essa pessoa, isso é muito legal. Mas como eu conheci eles como pessoas normais e eu só fui com o tempo descobrindo quem que cada um era, eu acho que eu não tive aquela coisa de tipo, uau, eu tô trabalhando com, sei lá, o Rock and Roll Express. Depois que eu fui entender realmente a significância, a importância do Rock and Roll Express, eu, uau. Tipo, mas assim, são pessoas maravilhosas. Eu confesso que tem uma lá que quem me fez começar a gostar muito do pro wrestling feminino, que é a Melina. Acertar? Eu sou muito... pode falar. Eu ia falar ou a Melina ou a Thunder Rosa, que eu achei que você gostasse. Então, a Thunder Rosa, eu conheço ela não faz muito tempo. Sim. A Melina, eu conheço ela desde 2008. A Melina é icônica. Ela é icônica demais. Sim. Eu sou aquela que faz assim, ela dá ela curte qualquer coisa no Twitter, eu já tiro print, eu já começo a comemorar, já mando pra tudo quanto eu gosto muito da Melina, e a Melina foi uma das pessoas que mais foi legal comigo, então eu adoro ela. E dá pra ver que todos vocês, assim, tanto as meninas, mais as meninas, é que eu acompanho mais o wrestling feminino, acompanho Sim. todos, vejo que os rapazes são bem unidos, né? E dá Sim. pra perceber que vocês também são bem unidas, né? Sim, quando eu entrei eu tava morrendo de medo, porque tem sempre aquela noção de que as meninas vão ser competitivas ou podem tratar mal a menina nova, né? Tipo, não só em wrestling, mas em qualquer situação na vida, na escola, qualquer lugar que você entra como uma mulher que tá entrando no lugar pela primeira vez, você sempre fica muito tipo, será que eu vou ser aceita? E principalmente eu não tenho uma história longa em wrestling, e várias das pessoas com quem eu tô trabalhando têm uma história longa em wrestling, e wrestling tem muito dessa coisa de respeito, de construir respeito a partir do seu currículo em wrestling, né? E eu tava com muito medo mesmo. Foi um dia aterrorizante pra mim, meu primeiro dia no locker room. Mas eu fiquei muito feliz de descobrir que todas as meninas têm muito respeito umas pelas outras e muito respeito por qualquer pessoa que entra naquele locker room. Todas as meninas que entram pela primeira vez ou que entram pra trabalhar em uma match, a gente sempre faz o máximo pra se sentirem bem recepcionadas, e nosso lema de Girl Power não é um lema falso como costuma ser às vezes. Realmente as meninas estão ali umas pelas outras no NWA. E como a gente estava falando da quarentena, como que a NWA tem estado com as atividades? Como que eles estão orientando vocês nesse tempo difícil? Então, nós estamos pausados por enquanto, né? A gente estava prestes a ter o Crockett Cup e também iria começar a filmar a nova temporada,
Mas agora nós não podemos ter uma plateia ao vivo. Eu sei que vocês estão acompanhando o WWE e o AEW, Impact também, todos continuam trabalhando sem plateia, e que tem sido uma experiência nova para todo mundo. Mas a nossa empresa particularmente não acredita em wrestling sem plateia. Porque eles querem manter a tradição do NWA mesmo, antigo, como sempre foi, e a plateia é muito importante pra gente, ela é uma parte muito importante do programa. O que as pessoas gritam e o calor das pessoas é parte do que faz o Power funcionar, sinceramente. Então, o nosso presidente optou por não ter nenhum programa ao vivo por enquanto, a gente não sabe até quando, provavelmente não vai ter esse ano ainda. Então, eles reestruturaram todo o projeto deles de pro wrestling, e a gente inaugurou agora um canal chamado Carneyland, que é um programa completamente diferente, nunca foi feito antes. É uma coisa meio Saturday Night Live. Cada wrestler tá fazendo seu personagem dentro da sua realidade louca que tá vivendo nesse momento. Então é uma coisa que eles estão apostando nisso nesse momento. A gente não sabe ainda qual vai ser o retorno, ou se isso vai conseguir se manter por muito tempo, mas essa é tipo a tentativa da empresa de conseguir manter a gente trabalhando nesse tempo em que a gente não vai estar podendo fazer nada ao vivo. Durante essa paralisação por conta da pandemia, você estendeu a mão para os seus seguidores e explicou alguns conceitos da luta livre. Eu tentei, não sei se eu consegui. Então, eu acompanhei, né, no Twitter que quando estreou o WWE no SBT, muita gente foi perguntar, né? Foi perguntar muito para você, para Tainara, pro Bononi, que acho que até na época eles estavam ainda, né, na WWE. E qual foi a importância disso para você, com o público, de você ter explicado os conceitos? Eu sinto um pouco de frustração pelo Brasil não ter muito interesse em wrestling, e não é só interesse também, falta de curiosidade, porque eu não sei, eu acho que não faz parte da cultura brasileira. Eu tento compreender isso, é uma coisa que eu não posso particularmente explicar. Eu perguntei pra Tainara a opinião dela, porque que ela acha que é tão difícil pra isso pegar no Brasil mesmo, né? As pessoas terem a mesma paixão por wrestling com qual elas têm, por exemplo, pelo UFC. E a gente acha que é uma questão de falta de informação mesmo, falta de divulgação, e não faz parte da cultura brasileira. Então as pessoas não cresceram com wrestling da mesma forma que os americanos cresceram, e se não cresceram, eles cresceram com o pai ou o avô ou a avó assistindo. Então o brasileiro, ele ainda tem aquela noção de é falso, e não consegue muito bem entrar no storyline, entendeu? Não consegue entender que isso faz parte, que o wrestling é um universo à parte e tal. E eu tava até pensando sobre isso hoje, sabendo que eu falaria com vocês. Eu acho que talvez também seja uma questão de que, por não ter tantos eventos de pro wrestling no Brasil, acho que tem companhias independentes, né, mas não tem nada que tenha uma plateia muito grande por enquanto. Acho que as pessoas não têm a experiência de assistir wrestling ao vivo. E eu acho que o wrestling ao vivo, às vezes, é o que faz você se apaixonar por wrestling. Tipo, eu sei que eu passei a amar mesmo quando eu comecei a assistir ao vivo e entender, ouvir o barulho do ringue, ouvir o barulho das pessoas caindo, ouvir a energia. E, enfim, eu acho que como não existe essa experiência pro brasileiro, ele ainda vê daquela forma arcaica, de tipo, mas não é de verdade, tipo, e não consegue entrar no universo do kayfabe mesmo. E teve até uma vez que a gente tava conversando sobre isso, que você até chegou a falar pra mim que muita gente que te segue antes do Pro Wrestling, eles demoraram pra aceitar essa sua mudança, né? Não sei se aceitaram ou se... Eu não sei se isso mudou, mas sim. E como que você consegue lidar com essa forma de crítica? A vida é minha. Que você gosta, né? A vida é minha, então é basicamente isso. Se você não tá gostando do que eu tô fazendo, você não precisa me seguir. Então... É o básico.
Eu faço muitas coisas. Eu não faço só wrestling, eu não só escrevo livros, eu não só sou modelo. Então eu acho que eu faço um pouco de várias coisas. E se o fato de eu estar em pro wrestling incomoda, é porque você não se importa comigo como pessoa. Se você vê que é uma coisa que me traz felicidade, é uma coisa que tá me dando uma carreira, eu acho que se o meu seguidor, se a pessoa em questão se importa, ela devia ficar feliz por mim, ela entendendo a luta ou não. Ou então, se não entender, pode pesquisar. Ou pode perguntar, não tem problema nenhum em responder nada. Você conhece alguma equipe de luta livre aqui no Brasil? Vocês são as primeiras pessoas de luta livre que eu tenho contato no Brasil, sinceramente. E você tem alguma vontade de algum dia trabalhar por aqui? Ah, claro, com certeza. Eu gostaria muito que as coisas mudassem. Eu não sei como fazer isso. Mas se eu tiver alguma oportunidade no futuro, se a minha carreira realmente seguir do jeito que eu quero que siga, né? Se pro wrestling retornar, com certeza eu gostaria de ajudar a divulgação e em várias diferentes áreas de pro wrestling no Brasil. Poderemos algum dia ver a Mai Valentine sendo campeã da NWA? Eu acho que se eu disser isso, eu vou ter algumas meninas vindo atrás de mim. Eu espero ter a honra de lutar no NWA. Se algum dia eu chegar a ser campeã, vai ser um dia muito feliz na minha vida. Pra gente já encerrar a nossa entrevista, deixa um recado para todos os fãs, principalmente aqui do Brasil, que tá te conhecendo, né? Bom, gente, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre mim. Minha carreira em luta livre ainda está começando, mas eu espero ainda fazer coisas maravilhosas pela luta livre e pelo Brasil também, na luta livre. Então, continue me seguindo. Eu estou agora no Carnyland, temporariamente. Espero que até o ano que vem eu possa retornar para o NWA e ter a minha estreia. Então, por favor, continue me seguindo. Ai, tomara mesmo, né? Eu falo, o tempo todo eu posto, falo, que saudade de lutar, que saudade de evento, vontade de ir, de assistir. Pois é. É difícil. A vida tá muito esquisita agora, a gente não sabe o que vai acontecer, então... É como um amigo meu disse, às vezes a gente precisa sentir essa falta para quando voltar com tudo, né? Voltar com mais vontade ainda. Sim. Maíra, muito, muito, muito obrigada por ter aceito essa entrevista, tá? A gente deixa, eu falo pela equipe da Catmania que a gente deixa aqui aberto para você. A gente sempre tem compartilhado, a gente tem visto muito seus passos, a gente acompanha muito, a gente fica feliz que você esteja acompanhando também a gente, né? E eu fico mais feliz ainda porque a gente troca muitas palavrinhas, mesmo que seja pouca, né? Eu faz pouco tempo que eu acompanho você, mas eu já criei uma admiração muito grande. Eu acho maravilhoso o que vocês estão fazendo e eu espero que vocês tenham muito sucesso em atrair mais pessoas para a luta livre, né? Que com certeza é uma meta de todos nós. E não percam a paciência, não percam a garra de ajudar isso a crescer no Brasil. E melhor para todos nós. Melhor para todos nós. Então, muito obrigada. Obrigada a você. Tá? Se você precisar, a gente está aí disponível. Pessoal, esse foi um Catmania Talk muito especial, muito especial. Eu confesso que eu tô nervosa até agora. Então, eu peço desculpa por falar metade em português e metade em inglês, porque eu me confundo com as palavras. Não precisa pedir desculpa nenhuma, tá? Não precisa. E é isso, pessoal. Um beijo e até o próximo Catmania Talk.